Saudações, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tava com tudo pronto para lançar um vídeo novo falando sobre um segundo vídeo falando sobre a síndrome do impostor e selva corporativa, como sobreviver, como saber se aquele cara que quer te derrubar ele tá fazendo isso por maldade ou por insegurança. Mas falaremos sobre isso no futuro. O que aconteceu é que eu recebi um vídeo de vocês e um pedido de comentário a respeito disso daqui. Eu já falei sobre preconceito no Japão em algum lugar nesse canal, mas eu tô com preguiça de procurar e vamos falar de novo um conteúdo atualizado, porque não machuca, não faz mal. Eu não tô aqui para dizer que esse cara tá errado, eu não tô aqui para invalidar a experiência dele, eu não tô aqui para dizer que ele é mentiroso. O japonês é um povo preconceituoso? O japonês é um povo preconceituoso. Isso significa que eles são ruins? Não, eles são limitados. Você ser ruim por burrice é diferente de você ser burro por maldade. Essa é a minha opinião. A maioria das pessoas que a gente odeia por serem más, elas são somente burras que seguem pessoas más. Aqui no Brasil, por exemplo, né? Quando eu vejo esse cara falando, eu percebo uma verdade, porque afinal de contas é a experiência dele, eu não posso anular essa experiência. Ele tem as certezas dele, eu não vou conseguir alterar as certezas dele, mas eu quero deixar aqui um contraponto para vocês levarem em consideração caso vocês queiram, e eu não parto do princípio de que eu seja uma melhor pessoa para falar sobre o Japão do que ele, porque afinal de contas ele mora no Japão e eu não. Eu morei por 10 anos no Japão, mas eu já voltei há 11 anos, e eu já estou muito tempo longe daquela terra, e a sociedade ela muda. E a nova geração que ele tá experienciando agora é diferente da geração que eu vivi, né? Talvez seja a mesma geração em relação a algumas pessoas, só que envelhecida há 11 anos. E nisso deu tempo de crianças crescerem, de adolescentes se tornarem adultos. Então, como que é o Japão hoje, eu já não sei mais. Não tenho acompanhado muitas coisas sobre lá. Porém, tudo que ele fala aqui, eu tenho parece que um contraponto para ser visto sobre um outro prisma e aí eu quero colocar. Eu não vou deixar o link do cara na descrição, mas, gente, é fácil achar o canal do cara, é fácil achar o título do vídeo, e até porque ele teve uma relevância aqui bem alta. Mas vamos lá, as minhas considerações. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês sobre o povo japonês. O povo japonês é um povo extremamente civilizado. E o excesso de civilidade, entenda a civilidade num ponto e a liberdade, individualidade na outra. Assim, a Revolução Francesa, ela peca naquela hora em que ela fala assim, égalité, liberté, fraternité. Por quê? Porque se você quer igualdade, você não pode ter liberdade. Você pode ter igualdade no mundo inteiro para acabar com a fome, só que aí todo mundo vai ter que comer ração. Se você dá liberdade, você imediatamente com a liberdade você causa desigualdade, infelizmente. E o Japão, ele é um país extremamente civilizado, extremamente educado, extremamente quadradinho em tudo. Por mais que você tente sair do formato de educação e de civilidade japonês, é muito difícil você conseguir sobreviver por muito tempo fora dos moldes deles. Então eles são muito iguais em tudo isso. E quando você tem um excesso de civilidade, isso implica na falta de liberdade, na falta de individualidade, de manifestação da individualidade de cada um. E quando todo mundo segue as mesmas etiquetas, quando todo mundo segue as mesmas regras, quando todo mundo tem o mesmo comportamento, você gera nessa população a incapacidade de lidar com o diferente. Em japonês, errado, a palavra para errado é chigal, e a palavra para diferente é chigal, e é a mesma letra. É diferente de que espírito e que árvore é truqui, mas a letra é diferente. A letra para errado e para diferente é exatamente a mesma. Você não tem como ser diferente sem estar errado lá. Você tem o Kihon. Kihon é a forma correta de se fazer. O que você pode? Você pode pegar as pessoas mais experientes, as pessoas mais graduadas, as pessoas mais senpai que tem, e eles podem alterar o Kihon de forma que o Kihon ele passe a ser uma coisa diferente no dia seguinte. Aí o processo ele foi evoluído. Mas aí todo mundo vai ter que fazer o Kihon a partir do dia seguinte. Se você faz o Kihon do dia anterior, aí você está chigal. Você está diferente, portanto errado, e todo mundo tem que fazer a mesma coisa.
Muito do preconceito do japonês é pelo fato de que o brasileiro ele chega lá, ele mora muito tempo lá e ele não entende o código de civilidade, a etiqueta japonesa, como você se comporta em cada momento, e a sociedade japonesa ela é muito cerimoniosa, e eu não acho que isso seja... É claro, tem os seus pontos positivos, mas eu considero isso, da minha perspectiva, Fausto olhando para isso, eu acho um defeito. Eu acho um defeito o excesso de cerimônia para qualquer coisa que você tem que fazer. Só que aí, como todo mundo segue essa etiqueta da cerimônia, quando não tem, parece que os japoneses eles são incapazes de lidar com uma pessoa que não peça desculpa do jeito certo, que não peça licença do jeito certo, que não interrompa as conversas do jeito certo, que não se comporte em público da maneira que a gente espera que as pessoas se comportam. Por quê? Porque todo mundo segue a regra. E já que você dá esse segmento de regra como algo garantido, como algo seguro, como algo inviolável, quando chega um estrangeiro e se comporta e que ao longo do tempo permanece não adotando o segmento dessas etiquetas, você gera uma total incapacidade de lidar com ele, com o diferente. Tá? No Japão, a imagem do seu estabelecimento é uma das coisas mais valiosas. Pra gente, o produto e o preço é a coisa mais valiosa. E não venha me desmentir. Não venha... Assim, desculpa, você pode me desmentir à vontade. Mas eu quero mais que você prove que eu estou errado. Mas aqui, assim, no Brasil, você vai num lugar, num dia, e você é destratado. E o cara te trata mal e ele tenta ser desonesto com você. Você manda ele tomar no cu, fala que você não é um otário, mas no outro dia ele faz uma promoção. Você vai lá de cara feia, mas você vai. Você paga barato e você compra aquele produto. E aí você compra aquele produto e fala, não estava bom pelo preço que eu paguei, esse otário. Se tiver barato amanhã eu vou de novo. Mas aí no dia seguinte te dá vontade de comer lá, você vai lá de cara feia e pede. Fala, capricha no meu aí, que você não vai me fazer de otário. Aí você vai, pega puto, paga puto, vai pra casa puto, come e é feliz. No Japão, o nome do estabelecimento ele supera o custo-benefício da sua compra. Mais ou menos, né? Tipo, já foi mais assim. Hoje em dia não. Hoje em dia o dinheiro tá tão curto no Japão que eles não têm espaço para isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se o seu estabelecimento ele ficar com o filme queimado na praça, ele se esvazia completamente. Então você vai fazer de tudo para que o seu lugar ele seja um lugar bom para quem vem de fora. E aí o que acontece? Às vezes você tem um lugar silencioso, um lugar que as pessoas gostam de ler mangá, por exemplo, um lugar que as pessoas gostam de tomar chá e falar baixinho, e aí entra um monte de estrangeiro e começa a fazer algazarra lá dentro. O que você faz? Você tolhe a liberdade da manifestação do estrangeiro, ou você... E com isso você mantém o seu público, que é quem paga os seus boletos, porque é a maioria dos seus clientes, ou você faz com que os seus clientes aguentem esses estrangeiros e você diz para eles assim, olha, os caras vêm de fora, a gente tem que respeitar porque eles são desse jeito mesmo. No dia seguinte o estrangeiro ele pode voltar a se sentir bem-vindo, mas os japoneses não estarão mais lá. Então eu tendo a ser muito empático. O que é empatia? É conseguir se colocar no lugar do outro. Então eu consigo me colocar no lugar do dono do estabelecimento, que chega impondo regras do tipo, não fale em outro idioma que não seja japonês aqui. E também quando um estabelecimento ele diz que não é permitida a entrada de brasileiros. Eu não sei como de estrangeiros, desculpa. Eu não sei como os brasileiros eles estão se comportando hoje no Japão, mas na minha época, quando eu cheguei, no final da década de 90, no início da década de 2000, quando eu cheguei no Japão, os brasileiros não conseguiam distinguir a diferença, principalmente depois de bêbados, às vezes no começo sim, mas depois de bêbados não conseguiam distinguir a diferença entre um sunaco e um puteiro. Por quê? Porque Japão tem uma jabuticaba deles, uma coisa bem deles, que é você paga um valor altíssimo numa bebida para que uma mulher bonita e interessante fique fazendo um papel que se assemelha ao das geishas antigas. Que é tornar o seu tempo agradável. Você trabalhou, você se fudeu, você está estressado, está cansado, está puto, aí você vai para um lugar e vai beber, aí você vai pagar muito caro na sua bebida para que uma mulher bonita, interessante, engraçada sente do seu lado, te sirva a bebida e converse com você, e ela vai tentar ser o mais gentil possível com você depois de um longo dia de trabalho. Isso é uma jabuticaba no Japão, porque no Brasil não tem isso. A gente aqui no Brasil não tem isso, e na grande maioria dos países ocidentais que eu conheço também não tem isso. Não sei como que é na China e na Coreia,
mas isso é uma coisa que eu nunca tinha visto. Snack é um biscoitinho. Quando você chega desavisado no Japão na década de 90 e vê escrito assim em inglês snack bar, você fala assim, nossa, vou ali comer um salgadinho à tarde. E quando você entra, você vê aquele monte de mulher com aquelas saias curtíssimas, aquela maquiagem pesada, você fala, acho que o biscoitinho aqui é caro demais, eu vou para outro lugar. Mas se você decide ficar, você descobre que ali não é um puteiro. Você descobre que ali é um lugar que você paga muito caro, as antigas casas de chá, né, que você paga muito caro para que você tenha companhia. É muito triste você trabalhar numa máquina como operário o dia inteiro, um trabalho pesado, sujo, perigoso, para você ir lá e ganhar, sei lá, 12 mil ienes. Faça essa conta aí por cima. E aí você vai e fica 2 horas bebendo com a menina e ela te cobra 9 mil ienes. Ou seja, as 2 horas para ficar bebendo do lado dela, 3 cervejas ali, comendo um amendoinzinho, custaram praticamente seu dia inteiro de trabalho. Não é um lugar que dá para ir todo dia. É um lugar caro pra caramba. E aí a menina tá, depois das suas 3 cervejas, depois dos seus 2 saquê, a menina tá com aquela saia curta, com aquele sorriso, com aquela maquiagem. O que acontece? Os caras começam a confundir as coisas e começam a passar a mão na coxa da menina, na perna da menina, na bunda da menina. E aí, qual é a reação? Num país onde todo mundo respeita determinados códigos, você é incapaz de lidar com o diferente. A japonesa, ela sabe conter o avanço do japonês. A japonesa, na década de 90... Na década de 2000, do começo dos anos 2000, quando eu frequentei esses lugares, eu percebia que as japonesas, elas não sabiam conter o avanço dos brasileiros. E elas tinham uma enorme dificuldade de lidar com isso, a um ponto de saírem traumatizadas e não voltarem no dia seguinte para trabalhar. Algum brasileiro foi interceptado no seu local de trabalho para ser preso por assédio sexual? Não. Por mais que os homens eles avançassem sem medida, sem controle e fossem extremamente desagradáveis, extremamente escrotos, eles não eram presos por mau comportamento nesses lugares. Mas para manter a paz, para que o dono do Sunaco ele não tivesse problemas em contratar meninas, não tivesse problemas com outros clientes que estavam ali presentes e que estavam incomodados com aquele comportamento, e para não ter problemas com satisfações à vizinhança do papel social que eles tinham ali naquele bairro, eles começaram a proibir a entrada de brasileiros. Por quê? Porque existem barreiras que são maiores do que a do idioma. Os brasileiros entravam falando japonês fluentes, mas não conseguiam entender os limites e eram, portanto, privados de entrar em lugares como esses. Enquanto em outros lugares, olha que interessante isso, em outros lugares havia um treinamento específico e um preparatório, ou seja, o dono do Sunaco, ele chamava brasileiros para conversar com as meninas, para elas entenderem como o brasileiro se comporta e, no caso de avanços irrefreáveis ali, como fazer o brasileiro parar. E a gente tinha esse tipo de conversa, eu cheguei a interpretar, fazer serviço de intérprete desse tipo de trabalho. Olha, se você fizer um sorrisinho e falar que não, desse jeito não de japonês de dizer não, talvez ele entenda esse não como um sim. Então você vai dar um não desse jeito aqui, ó. Você vai levantar, vai colocar a mão na mesa e falar não me toca. Quando você fizer isso e esse cara não te obedecer, você vai pedir ajuda pro outro. E se não der, você avisa o cara, da próxima vez que for te expulsar, expulsa, não tem problema. Então, existiam bares em que as meninas elas conseguiam se impor e elas adoravam a presença dos brasileiros e agradeciam a gente, assim, falavam, nossa, depois que a gente aprendeu a lidar com eles, agora sim, o brasileiro é um cara divertido, ele é engraçado, ele é legal, é só a linguagem corporal e os sinais que são meio trocados, então você precisa aprender a se comunicar. Então, eu, tendo participado, tendo vivenciado tudo isso, o que eu via? Eu via os sunacos que não aprendiam a lidar com os brasileiros e também não tinham vontade, porque nem demanda para isso tem, porque brasileiro não gosta desse tipo de coisa, não tão compulsivamente quanto o japonês gosta. Uma coisa é você ir comemorar aniversário no Sunaco e levar uns 3 amigos teus. Outra coisa é fazer o que o japonês faz, ir todo dia, 3 vezes por semana num lugar desse. Então não eram todos que precisavam se adaptar, e alguns se adaptavam e ficavam populares entre os brasileiros, e a gente falava, a gente vai em tal lugar lá porque a gente se sente bem. Esse tipo de coisa acontecia.
Então, eu não gosto dessa coisa colocada pura e simplesmente, olha, no Japão existem lugares em que é proibida a presença de estrangeiros, porque você exponencia muito um preconceito que existe, mas que não é tão grande quanto ele aparenta ser. E ele tem outras razões que não simplesmente a xenofobia e o ódio puro destilados, sem justificativa. Porque nós criamos muito mal entendidos no Japão que levaram a isso. Não tem, a gente não vive falando de psicopata aqui no canal, e a gente não vive falando que há um número muito reduzido de pessoas que causam experiências tão ruins nos outros que a gente acha que os filhos da puta são maioria na sociedade e na verdade nem são. Com o brasileiro aconteceu a mesma coisa. Tem estrangeiro, não é só brasileiro, tem estrangeiro que faz tanta coisa errada que gera a impressão nos que estão lá de que a grande maioria não sabe se comportar, e eles japoneses são incapazes de lidar com o diferente, então eles preferem se afastar de todos. Por quê? Porque eles não sabem lidar com nenhum. Então, quando você vê um japonês desviando o caminho, quando o cara ele fala indignado, porra, às vezes eu tô andando na rua e o cara ele desvia o caminho, ele atravessa a rua para não passar perto de mim. Muito prazer, você descobriu o que o negro vive no Brasil todos os dias. O negro está andando na calçada, o branco vai lá, tá vendo, vê um negro subindo a rua, ele atravessa para o outro lado para não passar perto. Isso é ódio contra aquela pessoa. É injusto, causa dor, mas é puro ódio destilado contra o outro, é um nojo puro. Não, isso tem raiz no medo injustificado, mas que veio de algum lugar e que está ali. Não deveria existir, mas eu entendo o lado japonês, porque ele se sente muito mais indefeso do que um brasileiro andando na rua. Porque embora karatê, embora judô, embora tudo isso, o japonês é cagão e não sabe lidar com o diferente. E ele trava quando ele é abordado na rua, e ele precisa ter uma interação, e ele precisa ter uma conversa que ele não ensaiou, que ele não sabe como que vai ser. E aí o que acontece é muito comum mesmo, pelo menos na época em que eu estive, de 1000 brasileiros você tem dois ou três incorrigíveis que entravam nos combines, colocavam garrafa de bebida alcoólica debaixo do braço e saíam. E iam para estabelecimentos, pediam, comiam e depois saíam sem pagar. E falavam que ia usar o telefone e não voltava mais. Qual é a experiência que esse cara do vídeo ele viveu, que fez com que ele fizesse um vídeo intitulado Porque o Japão é uma Bosta? É porque ele estava num restaurante, ele entrou com a família dele e depois ele quis sair do estabelecimento e ele foi impedido de sair, porque a mulher perguntou para ele: você consumiu alguma bebida alcoólica? E ele falou: eu estou com a minha esposa, eu estou com a minha mulher, elas estão ali. E mesmo assim a mulher não abriu para ele. Por quê? Porque estou com a minha família, estou com os meus amigos, estou com a minha mulher. É o primeiro passo do golpe. O segundo é o cara que está lá dentro sair, pagar a conta dele e falar: não, o outro eu nem conheço. Aquele cara que saiu lá, não conheço ele não, eu vou pagar minha conta, eu vou pagar só aquilo que eu consumi. Então, os estabelecimentos, por não saberem como impedir que esse tipo de coisa aconteça, eles vão lá e tem a menina que abre a porta para todo mundo. Na hora que chegou a vez dele, como ele estava lá e ele tinha talvez pedido bebida alcoólica, a menina parou ele e falou assim: eu preciso de liberação do caixa. Muito provavelmente deve ter sido isso: eu preciso de liberação do caixa para ver se você não consumiu nada lá. E ele insistindo, dizendo que ele estava com a esposa e com mais alguém, e que ele estava se sentindo extremamente humilhado. Bom, depois veio o dono do estabelecimento e, esclarecido que ele não tinha consumido bebida alcoólica e que ele estava com 2 pessoas que não tinham saído do local ainda, o dono do estabelecimento, ou responsável pelo estabelecimento, ele se ajoelha e pede desculpas. E ele fala... E é engraçado, porque ele se posiciona assim, ó: o cara estava me pedindo uma desculpa descabida, uma coisa que eu não queria, que eu não pedi, e era a menina que tinha que me pedir desculpa e não era ele. Então vai tomar no cu. Eu até fiquei sem saber o que falar. A hora que o cara ajoelhou na minha frente, eu fiquei constrangido. Foi mais ou menos isso que ele disse. E eu acho que isso daqui é uma falta de conhecimento do profundo significado que existe do dono do estabelecimento vir e se ajoelhar na sua frente. Ele tá, por mais que seja da boca para fora, você pode dizer assim: mas esse pedido de desculpa, ele não é sincero, o cara tá fazendo da boca para fora só um showzinho. Por mais que ele não seja sincero, é um showzinho que conta muito. Porque uma coisa é o cara te pedir desculpa, e outra coisa na cultura japonesa é o cara ajoelhar no chão, baixar a cabeça e te pedir perdão por algum mal entendido. E esse mal entendido, ele compreende tudo: o fato dele não ter consumido bebida alcoólica, o fato dele ter sido impedido de sair sendo que não era justo, e o fato da menina ter desconfiado de que talvez as 2 lá dentro não se responsabilizassem pelo possível consumo dele.
O chefe do estabelecimento, ele responde por todos os funcionários do estabelecimento. Então, quando um garçom te trata mal, você fala com o gerente e vem o dono do estabelecimento e te pede desculpa, ele fala por todas as pessoas daquele lugar, porque na cabeça do japonês, o superior é responsável. Ele responde pelo crime cometido pelo subordinado. Accountability, isso daí, né? Então, o cara, ele responde pelo erro do outro e ele tá tomando ele tá tomando para si a falha do funcionário dele e tá ajoelhando e tá te pedindo desculpa. Não existe dentro da cultura japonesa, na cabeça deles, uma forma mais formal e mais como que eu digo isso? Que palavra que eu uso para uma pessoa que admite total culpa do mal-entendido? Não existe uma forma de assumir a culpa mais expressa e mais explícita do que essa, do que o dono do estabelecimento se ajoelhar na sua frente e pedir desculpa. Então, quando ele fala assim, eu não quero que você me peça desculpa, eu quero que ela me peça desculpa, porque ela é que foi a preconceituosa, nojenta, safada, existe um erro de compreensão da cultura aqui. Porque o fato do chefe estar pedindo desculpa já implica que ela também esteja. Muito provavelmente ela valida e ela vai te responder por isso depois. O comportamento dela... Ele pede desculpas porque o comportamento dela vem do medo que ela tem de ela ter que responder por um cliente sair sem pagar. Então, é diferente esse medo do mal-entendido, o medo do golpe, o medo dessas coisas acontecerem, de uma extrema xenofobia pura e simples. Outra coisa, um outro pecado de erro de comunicação, de compreensão de cultura, ele acontece no momento em que ele fala que tem um político que ele é muito mal visto e teve que pedir desculpa porque ele foi lá e foi extremamente xenofóbico. E aí ele diz o seguinte no e-mail dele. Gaikokujin to ishoni shokuji o shinai yo ni shite. Então, vamos entender o que ele quer dizer. E aí, quando você... Gaikokujin to kaiwa suru toki wa kanarazu masku o e deve ser desquite kudasai. Bom, vamos lá. Vamos voltar para as letras. Os brasileiros que estão no Japão, eles estão saturados de serem chamados de gaijin. E eles acham que... Quer dizer, não é que acha. É porque o japonês usa a palavra gaijin. O japonês usa muito a palavra gaijin para te excluir de um grupo. E fala, sai para lá gaijin, vai para lá gaijin. Isso daí acontece nas escolas. Estrangeiros sofrem de menos nas escolas, sendo chamados de gaijin. E na cabeça de um povo sofrido por ser chamado de gaijin, essa palavra ela tem um tom pejorativo. Do mesmo jeito que a palavra preto, negro, ela machuca muitas vezes porque ela é usada como arma. Quando na verdade a palavra em si, ela não significa uma coisa pejorativa e ofensiva em si. Bom, gai, essa palavra gai, ela vem do kanji de soto. Soto é fora, soto é fora. A palavra coco, ela vem de kuni. Cadê? Tentando pausar aqui, não tá dando. Essa palavra coco, essa palavra aqui do meio é o, e é só... rei, e aí quando você coloca um cercadinho em torno do rei, aí você tem um reinado. Então é um país, é a palavra para país. E isso daqui é pessoa. Então Gaikoku é país de fora, e Gaikokujin é uma pessoa do país de fora. Isso daqui é estrangeiro. Estrangeiro é qualquer pessoa que venha de fora. E ele está achando que isso daqui não saia com um brasileiro que mora aqui há 15 anos. Num documento que é Shinsatsu, é um novo material de comportamento relacionado à defesa do coronavírus. Bom, existe uma pandemia acontecendo no mundo. No Japão ainda não tem tantos casos assim. Qual é a recomendação do prefeito da cidade? Olha, não saia
para comer com estrangeiros. Por quê? Porque um deles pode ter acabado de chegar no país e ele pode estar contaminado. E quando você for conversar com um estrangeiro, use a máscara. Não é porque o estrangeiro ele é mais filha da puta e quer te matar com um vírus, de sacanagem. É porque o estrangeiro ele tem muito mais chance de ter chegado no país carregando um vírus desse. E se você pegar, você muito provavelmente pode passar para outras pessoas, porque talvez nesse momento você não tenha. Onde tem xenofobia aqui, eu não vejo, Fausto, entendo que japonês é um povo preconceituoso, mas neste documento eu não entendo xenofobia pura e simples, tanto que foi feito um pedido de desculpas por esse comportamento e foi dada uma justificativa que isso não é ranço de estrangeiro, mas foi uma maneira errada de se expressar os cuidados que um japonês deve tomar. Então, quando você pega esse cara aqui, e esse prefeito, e fala que ele não presta porque ele representa um povo que é xenofóbico, que não quer almoçar com brasileiro, eu acho que não, porque é muito difícil você me convencer que esse Gaikokujin aqui, ele inclui o brasileiro que está morando no Japão há 20 anos e que está convivendo com todos os japoneses há muito tempo. Esse Gaikokujin aqui nada mais é do que um estrangeiro, que pode ser uma pessoa que entrou para visitar o país, ou que veio a negócios, ou que tá lá por algum motivo. Então, quando você diz que, olha, não saia com estrangeiros, e se você for conversar com um deles, sempre use a máscara, isso foi uma coisa mais branda do que, olha, usa máscara o tempo inteiro. Porque se numa cidade você não tem caso nenhum, você não vai ficar forçando os caras a usar máscara o tempo todo. Mas aí as cidades que foram apresentando focos, imediatamente eles começaram a fechar e impor restrições, impor comportamentos, e todo mundo começou instigado pelas autoridades ou espontaneamente a se proteger com máscara, como eles fazem normalmente. Então, assim, ao produtor do vídeo, desculpa se você se sente atacado por mim, na minha perspectiva, e eu não quero dizer que você esteja errado. E de novo, vocês são ótimos em enxergar o mundo dicotômico e maniqueísta, né? E me verem defendendo um lado e que, portanto, eu sou do extremo do outro lado, né? Ontem eu fiz um vídeo dizendo que a gente não tem que ficar feliz não tem que celebrar a morte de um assassino. E aí me colocaram numa cesta de defensor de bandido, como se eu quisesse que o cara ele continuasse matando aí a torta direito, quando não é isso. Eu não estou dizendo que o Japão não é um país preconceituoso, eu estou dizendo que talvez as suas percepções dessa xenofobia elas estejam aumentadas demais. Então talvez você enxergue determinadas coisas como preconceito e não são, e talvez outras coisas que são preconceito e que você nem consegue verbalizar, porque você nem consegue formular, são preconceito de fato. E talvez se você pegar essas coisas pequenas, você vai entender que o preconceito existe sim, é por isso que você é incomodado, e é por isso que você não se sente pertencente, por isso que você não se sente acolhido, mas que você sofre mais do que deveria, porque muita coisa que você acha que é um ataque a você, na verdade não é. Essa é a minha opinião, um cara que já está há quase uma década longe desse país, então não tem propriedade nenhuma para falar. Eu espero que tenha esclarecido, que atenda o pedido de vocês. Por hora é isso, e um grande abraço.